Muita gente ainda tem dúvidas sobre como preparar um bom currículo e concorrer a uma vaga de emprego. Por isso que a gente está aqui. A gente recebe aqui no estúdio a Poliana Barbosa, nossa consultora de carreiras, que vai trazer algumas dicas para a gente. Poli, bom dia. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Tem muita gente que ainda erra, né? O que é que não pode faltar no currículo para garantir essa vaga? Bom dia, Eliana. Então, realmente, o currículo é o cartão de visita daquele profissional, né? Então, tem informações que são imprescindíveis, assim como os dados pessoais que precisam ter, que é o nome completo, o telefone de contato, se atentar sempre que esse telefone esteja correto, um e-mail profissional, né? E colocar também ali o bairro que você mora, porque a empresa muitas vezes ela quer saber onde você se localiza, né? Mas também tem a questão do objetivo, que as pessoas erram muito nessa parte. O objetivo, como disse, tem que ser bastante objetivo e direto. Qual é o teu objetivo com aquele currículo? É trabalhar na área administrativa, então colocar ali, conseguir uma vaga como assistente administrativo, ou trabalhar na área de vendas, então precisa ser muito específico. E óbvio que tem aquela parte que são as experiências profissionais. E as experiências profissionais são importantes as informações como a empresa que você trabalhou, o cargo que você ocupou, o período de tempo que você ficou, porque muitas vezes as pessoas não colocam essa informação, então é importante colocar o mês e o ano que você entrou, o mês e o ano que você saiu e um resumo das atividades. Se caso você passou por muitas empresas, coloca aquelas mais relevantes, aquela que tem a ver com a vaga que você está concorrendo. E óbvio que tem também a parte da formação acadêmica, né? Quem tem ensino médio completo, coloca lá ensino médio completo. Quem tem acima disso, só precisa colocar o que vem acima disso, já não precisa colocar ali o ensino completo e coloca ali qual o nome da instituição, o curso que você fez e o ano que você se informou. Essas informações, elas são imprescindíveis. E se você prestar atenção, elas são bem enxutas, mas ali já fala muito, né, da sua formação, da sua experiência, da sua carreira. E o que é que não pode ter nesse currículo? A Eliana perguntou o que é que deve ter, o que é necessário, o que é desnecessário, que não vale a pena ter. E que a gente vê muito, hein, Gilvan? Então, o que é desnecessário? Por exemplo, foto hoje, apenas se a empresa ali naquela divulgação solicitar uma foto. Mas se você quiser colocar uma foto, não tem problema. Eu, particularmente, como recrutadora, gosto muito de receber um currículo com foto. Porém, essa foto tem que ter cuidado. Não pode ser uma selfie que está ali nas redes sociais, né? Ou aquela foto que você tirou ali com o pessoal do lado, aí você cortou e ficou o ombro da pessoa. Foto da praia. Exatamente, né? Tem que ter um bom senso ali das vestimentas e do ambiente que você está. Então, se for colocar uma foto, coloca uma foto profissional. E hoje você não precisa ir para um estúdio para isso. Você pega o seu celular, vai para um fundo neutro, né? Uma parede neutra, pede para alguém tirar aquela foto e coloca ela ali no teu currículo. Outra questão também são os e-mails, né? E-mails inapropriados não devem estar no currículo. Muitas vezes você tem aquele e-mail que é mais pessoal, então, gatinha@hotmail.com, flamenguista@gmail. Então, assim, procura um e-mail, né, que tá ali o teu nome, teu sobrenome, de repente coloca ali uns números, mas que ele seja mais profissional. Outras informações que são inapropriadas e, assim, na verdade, não precisa nesse momento do currículo. São os dados pessoais, né? Então, ali, os seus documentos de RG, CPF, não tem necessidade para esse momento. Isso aí fica para o momento da admissão, da contratação. A empresa, ela vai te solicitar. Então, são informações que muitas vezes vocês colocam, acaba ocupando muito espaço, ficando muita informação do currículo. E imagina, aquele recrutador, ele não tem tempo de ler todas essas informações. Então, isso é algo que realmente precisa desfocar. E uma coisa que é importante falar também é o objetivo, que muitas vezes, como eu falei anteriormente, o objetivo é onde você quer trabalhar, qual a área que você quer atuar. E tem gente que coloca ali um texto, assim, fazendo propaganda de si mesmo, dizendo que é muito competente, que quer colaborar com essa empresa, e isso aí não é um objetivo. Então, precisa ser realmente bastante enxuto. Ô, Poli, como organizar tudo isso no papel ali na frente do computador para que seja mais objetivo possível, para que fique bem estruturado? A gente sabe que tem os programas que já oferecem alguns modelos prontos. Eles são válidos para construir o currículo? Com certeza, Eliana. E assim, antes era uma dificuldade muito grande das pessoas fazerem um currículo. Muita gente antes ia para uma lan house fazer e muitas vezes não tinha um modelo apropriado, né? Mas hoje, como você falou, existem muitos aplicativos, né? Então, hoje o mais usado e de forma
forma gratuita, é o Canva. Quando você coloca lá currículo, vai aparecer vários currículos, vários modelos, desde os mais simples aos mais elaborados. Basta apenas editar com as suas informações. Assim também como, por exemplo, o próprio Word, né, que é onde a gente mais trabalha a questão do currículo. Quando você procura por um modelo de currículo pronto, existe lá um currículo que é mais simples, que é o mais básico, mas que é o mais funcional também. E existem plataformas como, por exemplo, a GUP, o LinkedIn, que são plataformas onde você está se candidatando para aquela vaga, né? Quando você preenche aquele questionário ali, o seu perfil, digamos, que você preenche o seu perfil e coloca muitas informações ali, o próprio LinkedIn, ele dá a possibilidade de você baixar aquele currículo em PDF. E é incrível como muitas vezes aquelas informações que você acha que é apenas uma rede social profissional, ele acaba pegando todos os dados que você colocou e já baixa no currículo pronto. Mas para isso é importante ter o máximo de informações possíveis, né? Colocar ali tudo aquilo que eu falei em relação às empresas, o período que você ficou, o cargo, as atividades. Isso aí vai fazer um bom currículo. Tem uma pergunta aqui da Mariana que tem tudo a ver com isso. Ela pergunta como decidir quais cursos e experiências pôr no currículo. Tem que colocar de acordo com aquilo que você está tentando, pode colocar tudo, o que fazer? Com certeza, Gilvan. Imagina o recrutador, ele divulgou uma vaga, né? Tem que se atentar muito a isso. Existem os requisitos para aquela vaga, o que é que aquela empresa está pedindo na vaga. Então, se atente a isso. Diante daquelas informações, o que você tem ou que você se aproxima, você pode colocar no currículo. Não adianta você concorrer a um cargo de assistente administrativo e aí lá atrás você fez um curso de fotografia. Esse curso ele não vai agregar em nada nessa função, então não tem necessidade de colocar. Então enxuga ao máximo, mas direciona todas as informações, sejam elas de formação, sejam elas de experiências profissionais, que estejam alinhados com essa vaga pertinente que você... com aquele cargo, né? Exatamente, com esse cargo que você está concorrendo. Porque se você coloca tudo que você já passou na vida em diferentes áreas, ali vai te distanciar. Provavelmente, se você está mandando um currículo muito cheio de informação e não está sendo chamado para as oportunidades que você se candidata, o erro provavelmente está nesse excesso de informações e várias áreas que você trabalhou, que isso acaba confundindo a cabeça do recrutador. Falando em transparência, Poli, você como recrutadora, você consegue perceber quando a pessoa está mentindo naquela informação? E isso acontece de forma recorrente, as pessoas informarem dados ou situações ou cursos mesmo, que depois a gente sabe que elas não vão ter como comprovar, né? Falta transparência, né? E acontece muito, né? Então, assim, Eliana, acontece demais, né? Porém, no momento do currículo não tem como adivinhar, né? Então, ali a pessoa... Quais são as mentiras mais comuns? A gente até falou em outro programa que colocar cursos que você não fez, idiomas que você não consegue falar. Inglês fluente, né? Cuidado com isso, até o inglês dia, básico, inglês básico. E aí aquele recrutador, de repente, domina aquela língua e te fizer algumas perguntas básicas. Será que você vai conseguir sustentar? Ele só sabe the book on the table, né? Exatamente, e olhe lá. Né? E olhe lá. Então, essas informações que você não tem, ou algum curso que você fez e não concluiu, é muito comum também a gente ver que o pessoal coloca lá graduação e curso X. E aí, o recrutador vê aquelas informações, percebe, não, esse aí é um bom currículo, esse candidato atende bem minhas vagas. Então, na hora da triagem, a gente não vai perceber essas mentiras, sim, mas na hora da entrevista é onde a gente realmente, é onde a máscara cai. Porque o recrutador começa a questionar algumas coisas. Por exemplo, você se formou em que ano na faculdade? Porque você está falando aqui que fez esse curso, mas qual foi a instituição, qual foi o ano? E aí a pessoa gagueja. Ali existe um termo que nós usamos, né? Que é entrevista comportamental por competência. E ali a gente começa a perceber esses comportamentos. Ficou nervoso, gaguejou, mudou de assunto, olhou para o lado, né? Isso aí faz com que já acenda um alerta e a gente entende ali que é uma mentira. Então, cuidado com essas mentiras. A transparência é sempre a melhor forma de conduzir a entrevista, porque para quem realmente quer entrar no mercado de trabalho, se destacar naquela determinada empresa, precisa ser transparente. E se caso você passou pelo processo seletivo com aquela mentira, pode ter certeza, no dia a dia, na empresa, uma hora o seu gestor ele vai perceber que tudo aquilo que você prometeu num currículo e na entrevista, você não consegue entregar no seu dia a dia. Então, se candidate apenas com vagas que você sabe que tem competência para assumir.
Agora, assim, já tem um currículo, muitas vezes você não dá resposta ou desaparece. A gente já falou sobre isso aqui, né? Sim. Eu acho que é um grande problema, tanto da empresa não dar resposta a essa pessoa, como dessa pessoa desaparecer, não entrar mais em contato. Isso é péssimo, né? Não tem currículo que conserte isso, para todas as partes, né? É. Porque é um retrabalho que vai acontecer ali para todas as partes. Mas, assim, para a empresa, é necessário que a empresa mostre esse comprometimento com aquele candidato que muitas vezes está ansioso, esperando a mensagem, né, de retorno. Então, esse feedback ele precisa ser feito, sim, independente se tem muitos candidatos. A empresa ela pode ver uma forma mais prática, uma mensagem pronta, automática, para disparar para aqueles candidatos que não passaram para as próximas etapas. Mas para os candidatos, e a gente já discutiu muito aqui, é o que está acontecendo. Muitas vezes o candidato ele participa da entrevista, né, demonstra ali um interesse, participa de todo o processo, e aí quando ele é aprovado para a última etapa, ou digamos já para a contratação, ele some. Né? Então, assim, comunicação, né? Então, se você não tem interesse na vaga, o ideal seria na própria entrevista, porque é o momento, a entrevista é o momento do candidato conhecer a empresa e o que ela está oferecendo, assim como a empresa conhecer o candidato. Será que ele é o candidato certo para estar aqui? Mas aí você não se identificou com a vaga, viu que o salário não está compatível com aquilo que você espera, você já pode falar durante a entrevista. Mas, digamos, ficou com vergonha ou ainda estava na dúvida, participou de todo o processo. Quando a empresa entra em contato para dizer que você foi aprovado, seja transparente, né? Mostra, olha, eu pensei, não vai ser possível, ou recebi uma outra proposta, mas dá esse retorno, dá esse feedback, né? Porque até para o seu perfil profissional, né? Para o seu posicionamento no mercado, isso vai ser muito importante, essa comunicação e essa transparência. Ô, Paulo, a gente está falando aqui de currículos físicos e também que são enviados por e-mail, mas a gente tem várias plataformas hoje em dia que a gente pode colocar lá os nossos dados, são os currículos digitais. Eles também são importantes e vocês também analisam essas plataformas. Você falou do LinkedIn e tem outras também, né? Que você pode ali colocar o seu conhecimento e se propor aí a vaga de trabalho. Existem algumas plataformas, Eliana, que as empresas, elas aderem àquelas plataformas como um processo das primeiras etapas. E ali existem alguns filtros. Então, por exemplo, a GUP. Você se candidatou a uma vaga de uma empresa X, mas aí é pela plataforma GUP. E ali você já preencheu, ele já gera um currículo automático, sendo que esse processo de triagem também é automático. É feito pela inteligência artificial, né? Pelos algoritmos. Então, muitas vezes não tem ali o olhar humano no teu currículo. Então, para essas pessoas que participam desse tipo de processo seletivo mais digital, o importante é se atentar aos requisitos da vaga, as palavras-chave que estão ali naquela divulgação, porque aquelas palavras, elas precisam conter no teu currículo. Óbvio, sem mentir, só se você tiver. Porque, por exemplo, se na palavra, no requisito ele pede alguém que tenha uma boa comunicação, em algum momento no teu currículo você vai colocar essa palavra de comunicação. Se alguém pede um curso de formação na área de administração, precisa ter, né? Porque senão, na hora dessa triagem, você acaba perdendo essa oportunidade. Então, está sempre atento às palavras-chave para conter ali no teu cadastro. Mas, óbvio, se ela corresponder com a realidade do teu perfil profissional. Se você tem um currículo e não fez nada, né, por exemplo, nos últimos 2, 3 anos, mas é necessário você atualizar esse currículo, independente disso, às vezes até na linguagem, você está ali, vai dar uma olhada no currículo, posso colocar isso, porque algumas coisas mudaram. Não mudaram na minha formação, mas mudaram no dia a dia das pessoas. Dá para fazer isso? Com certeza, Gilvan. A atualização sempre, né? Até mesmo porque, de repente, tem uma informação, um e-mail que você já não utiliza, o telefone, muita gente muda de celular, já não está morando mais naquele endereço, naquele bairro. Então, sempre atualizar, colocar, se for uma foto, por exemplo, uma foto mais atual, de 2 anos atrás já vai mostrar quem que já não é você, né? Então, o currículo ele precisa estar sempre, constantemente atualizado. E como eu falei, ele precisa ser direcionado para a vaga. Então, de repente, você quer assistente administrativo para uma empresa que está pedindo uma certa habilidade. E aí você tem o currículo pronto. Mas para outra empresa está pedindo outras habilidades e outras competências, você pode editar o seu currículo para essa outra vaga, mesmo sendo o mesmo cargo. Então, por isso que é importante estar sempre se atentando a isso, atualizando sempre, que você vai ganhar muito mais chances na hora de ser recrutado. A gente quer agradecer a sua presença aqui, viu, Poli? Muito obrigado. Viu? Todas as dicas e orientações possíveis. Agora ninguém erra, né, Gilvan? Ninguém erra, não tem como errar, não. Ninguém erra. Obrigada, assim seja. Obrigada, Eliana.